A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos relembrando esse momento de dor, esse momento de sofrimento, esse momento de angústia, esse momento de tribulação do nosso grande Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio a esta terra com uma missão de sofrer, de morrer, de padecer, de ser rejeitado, de ser escarnecido, de ser traído, de ser negado para perdoar a mim e os teus pecados. Os pecados estavam sobre nós e ele veio e carregou todas as dores sobre si naquela cruz do madeiro, naquela cruz do Calvário, para salvar nós pecadores que não tínhamos mais direito à nossa salvação, à vida eterna. Já tinha se rompido a aliança com o nosso Deus por conta do pecado e da desobediência. Mas esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão misericordioso, por amor a mim e a você, um tão grande amor que não tem explicação, que jamais nós, sendo seres humanos, iremos entender. Ele foi capaz de enviar o seu único filho, o seu unigênito, o seu primogênito, que estava no céu com ele, assentado no seu trono de glória, que estava lá os anjos o adorando e que ele não conhecia, não tinha nada ainda de carnal, era totalmente espiritual e estava lá junto do seu Pai, os anjos dizendo glória, aleluia, o adorando em espírito e em verdade. E por esse amor ao Pai, por amor a nós, ele veio a este mundo para cumprir a palavra do Pai que ele tinha já revelado ao seu povo por meio dos profetas, onde dizia que viria o Salvador, onde diz que ele seria crucificado, que ele iria padecer, que ele iria sofrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E como o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás, tudo se cumpriu. Chegou o tempo do cumprimento da promessa, chegou o tempo do Senhor, chegou o Efatá do Senhor, chegou o Kairós do Senhor, chegou o tempo em que o Senhor se lembrou do seu povo e com mão forte, mão poderosa, cumpriu a sua promessa para nos salvar. Eu e você, meu irmão, minha irmã, não tínhamos direito à vida eterna, não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à libertação, mas o nosso Jesus veio, ele disse sim. Ele sabia de tudo que ele ia sofrer, ele sabia de tudo que ele ia passar, mesmo assim ele obedeceu ao Pai, porque ninguém mais quis vir para morrer por mim e por você. Por isso hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia de você olhar para dentro de você e dizer: o que é que eu estou fazendo para retribuir ao meu Deus? O que é que eu estou fazendo em gratidão por esse tão grande feito? Qual de nós, sendo pai ou mãe, teria coragem de dar o seu único filho para morrer por alguém, e ainda sabendo que esse povo era pecador, e ainda sabendo que esse povo ia o rejeitar, e ainda sabendo que esse povo ia virar as costas para ele? Somente o nosso Deus. Você que é pai, que é mãe, que você ama o seu filho, você deve saber o que o nosso Deus passou, o que o nosso Deus sofreu, vendo seu filho sendo escarnecido, vendo seu filho sendo humilhado, vendo seu filho orando a ele lá no Monte das Oliveiras, orando 3 vezes e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como que você acha que estava Deus no céu, olhando ali o seu filho clamando, a ponto de o suor dele virar sangue, e ele sabendo que ele tinha poder para poder acabar com aquela situação, e o próprio Jesus sabendo que ele
tinha poder para acabar com aquela situação também, mas por obediência e por um grande propósito que era a salvação da humanidade, ele não pôde retroceder, ele não pôde voltar atrás, ele teve que passar pelo Calvário, ele teve que passar pela humilhação, ele teve que passar pelo sofrimento, pela rejeição, mas ele venceu. Ele está hoje à direita do Pai, ele retornou para onde ele veio e ele vai voltar para nos buscar com toda a sua glória, com toda a sua majestade, porque ele foi preparar para mim e para você morada. Ele disse: eu vou, mas eu não vou vos deixar órfão, eu vou enviar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos dá força para continuarmos aqui nesta terra, passando o nosso processo, assim como Jesus passou, nós também passamos. Jesus foi ao ventre de Maria, Jesus nasceu, Jesus passou a sua infância, a sua mocidade, a sua juventude, nada estava acontecendo, porque ainda não tinha chegado o tempo do Senhor. Ele continuava junto com seus pais aqui na terra, ele continuava servindo e obedecendo seu pai José aqui na terra, porque ele é obediente, porque ele obedece o que o seu pai diz, e ele fez tudo o que o Senhor ordenou. E ele foi crescendo e chegou o dia que não teve mais, meu irmão, minha irmã, como esperar, porque quando chega o tempo determinado do Senhor, não tem mais nada que prenda, não tem mais nada que faça esperar, porque quando o Senhor diz é agora, a palavra se cumpre, e vai ser assim também na minha e na tua vida. Você deve estar passando por algum momento, você deve estar achando que está no esquecimento, que não está nada acontecendo. Lembra do teu Jesus. Ele veio, ele nasceu, ele passou sua infância, sua mocidade, sua juventude, a fase adulta, e com 30 anos que ele começou o seu ministério de pregar a palavra do Senhor de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo o que o Pai o ordenava, porque havia um tempo determinado para isso, havia um tempo determinado pelo nosso Deus para ele começar a fazer aquilo que o Pai o tinha enviado. Por isso, não importa aí como é que você esteja, achando que nada vai acontecer, achando que não tem mais jeito para você, que você está na terra do esquecimento, que ninguém te vê, que ninguém te chama, que ninguém te convida, que nada acontece, é porque ainda não chegou o tempo do Senhor. Quando chegar o tempo do Senhor, meu irmão, minha irmã, as portas irão se abrir, o Senhor vai soprar o teu nome, o nome dele vai ser glorificado, vai se cumprir o que diz aqui na palavra do Senhor, que as bênçãos correrão atrás de nós. Glória a Deus, aleluia. E como o Senhor falou aqui na palavra, quando ele estava lá sendo crucificado, que está em Lucas 23:34, ele diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. Em tudo, meu irmão, minha irmã, Jesus é o nosso exemplo. Em tudo, Jesus é a nossa inspiração, porque ele lá sofrendo, na mão daqueles carrascos, sabendo que ele era inocente, que ele não tinha pecado, que ele não tinha culpa, que ele só veio fazer o bem. Ele ainda teve a capacidade de amar aqueles malfeitores, ele ainda teve a capacidade de orar pedindo ao Pai para perdoá-los, ao invés dele pedir: Pai, faz justiça, Pai, desce com a tua mão forte e poderosa sobre eles, Pai, extermina eles, porque ele sabia que o Pai o atenderia. Não, ele disse: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. O nosso Jesus é o nosso exemplo, é a nossa maior fonte de inspiração. Se ele perdoou, meu irmão, minha irmã, quem somos eu e você para não perdoar? Quem pode ter nos feito um mal tão grande, pior do que esses que fizeram com Jesus? E Jesus foi capaz de pedir perdão ao Pai por eles. E Jesus foi capaz de os perdoar. Porque sem o perdão nós não veremos a glória do Senhor. Com um coração sujo, com um coração cheio de mágoa, desejo de ódio, de vingança, nós não iremos ver a glória do nosso Deus, nós não iremos ver ele face a face.
Tem muitas pessoas que estão por aí, como por fora, sendo muito belos, mas por dentro sepulcros caiados, tão cheios de sujeira, tão cheios de muturo, tão cheios de podridão. E o Senhor está dizendo para mim, para você hoje, meu filho, minha filha, é tempo de reflexão, é tempo de liberar perdão e é tempo de pedir perdão, é tempo de esvaziar essa casa e deixar o Espírito Santo chegar e deixar o Espírito Santo fazer morada. Confessa o Senhor, recebe o Senhor como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Deixa ele entrar na tua casa, deixa ele sentar contigo à mesa e deixa ele mudar completamente a tua história. Deixa ele tomar a direção dessa tua vida, da tua família, da tua casa, da tua parentela, de todos os teus sonhos e projetos, e você verá coisas grandiosas, extraordinárias, maravilhosas, impactantes acontecendo. O nosso Deus, ele morreu sim. Ele foi crucificado, sim. Ele foi escarnecido, sim. Ele foi chicoteado, sim. Ele foi rasgado ao lado, sim. Ele foi coroado com espinhos, sim. Ele foi cuspido, sim. Fizeram lá, lançaram sorte sobre as suas vestes, blasfemaram contra ele, bateram no seu rosto e disseram para ele: quem te bateu? Adivinha quem te bateu? Fizeram tudo de ruim que possamos imaginar e até pior com o nosso Jesus. Mas ele, meu irmão, minha irmã, ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram naquele túmulo para levar os perfumes, para perfumar o corpo do nosso Senhor, grande foi a surpresa delas, porque o túmulo estava vazio, porque o nosso Deus não estava lá, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ele não está morto, ele está em mim, ele está em você, ele está junto a nós, ele está no meio do seu povo e ele vai voltar com poder e glória, assim como os discípulos viram ele face a face, assim como os discípulos conversaram com ele, assim como ele ceiou com os discípulos, nós também o iremos ver, nós também seremos agraciados de ver o nosso Jesus e dizer: Pai, gratidão, gratidão, Jesus, gratidão, Espírito Santo, por lembrar de nós, por perdoar nós e por ajudar nós, remir todo o pecado, toda a culpa e nos devolver a aliança com o nosso Deus. Serve ao teu Deus, obedece ao teu Deus, rejeita tudo que é ruim, que desagrada ao nosso Deus e glorifica o nome dele, porque ele ressuscitou e vivo está entre nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, aleluia.